Agradecer os que estão presentes neste que é o segundo ciclo, o segundo webinar de um ciclo de 6. Nós queríamos dizer que vamos gravar a sessão para que ela depois fique disponível para toda a comunidade. E, portanto, na semana passada iniciámos com o primeiro webinar, onde falámos de forma enquadradora e global dos 17 ODS, da Agenda 2030, onde relembrámos que já vai há 6 anos que estas metas foram definidas e que, infelizmente, ainda há algumas pessoas que não as conhecem ou que, pelo menos, não têm muita consciência sobre elas, o que nos motiva cada vez mais a continuar a fazer este tipo de ações de reflexão, de sensibilização da comunidade. Nessa primeira sessão foram abordados então os grandes tópicos, os grandes desafios que temos enquanto humanidade para pôr em prática este ambicioso plano de ação. Este segundo webinar vai abordar um dos 5 eixos de atuação, a prosperidade, a par com os outros 4 P's, paz, as pessoas, o planeta e as parcerias que serão abordados nas próximas sessões, nos próximos 4 webinars. Neste eixo da prosperidade, visa-se garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza e, portanto, com o grande objetivo de que todos os seres humanos do planeta possam vir a desfrutar de uma vida mais próspera, com plena realização pessoal e em que o progresso social, económico e tecnológico ocorra em harmonia com o desenvolvimento da natureza, com a preservação da natureza. O eixo da prosperidade abarca 4 dos 17 ODS, nomeadamente o 7, que nos fala das energias renováveis e acessíveis, o ODS 8, sobre o trabalho digno e o crescimento económico, o ODS 9, sobre a indústria, inovação e infraestruturas, o ODS 10, sobre a questão de conseguirmos reduzir as desigualdades entre as pessoas, entre os países. Queria desde já deixar um agradecimento especial em nome do IPS aos 2 oradores que aceitaram o convite de vir-nos falar aqui sobre estes temas. A primeira oradora é a senhora engenheira Cristina Daniel, que é a diretora executiva da ENA, a Agência da Energia e Ambiente da Arrábida, e que tem experiência comprovada na área das energias renováveis, da eficiência energética e que nos vai falar aqui da importância da ação local e da importância deste tipo de agências para dar, a par com os municípios, na definição, na implementação de medidas dentro destas temáticas. Depois, a seguir, irá falar o Dr. Mário Seitel, presidente da direção da APG, a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, que nos vai falar sobre as pessoas, sobre a gestão, a sustentabilidade da gestão de recursos humanos, o building block da prosperidade nas organizações. E, portanto, vou dar então a palavra à senhora engenheira Cristina Daniel. Cada um terá cerca de 20 minutos na sua intervenção e depois ainda ficamos aqui com algum tempo para debate, para a audiência colocar algumas questões, para continuarmos a debater estes assuntos. Muito obrigada. Bom dia, eu agradeço o convite para estar aqui a representar a ENA numa sessão tão interessante e que aborda um tema que é muito interessante e com o qual nós lidamos e nós trabalhamos todos os dias. Eu vou começar por, a senhora professora Raquel Pereira já referiu as questões da Agenda 2030 e dos ODS que foram abordados no webinar anterior, mas vou só usar aqui um primeiro slide para fazer um enquadramento, falar também um bocadinho, ou seja, na dinâmica prosperidade e sustentabilidade, portanto, que às vezes são consideradas que estão de costas voltadas, mas de facto o que se pretende é que estejam cada vez mais, que sejam complementares e que estejam em consonância uma com a outra. A ação local, que no fundo é isso que me traz aqui, o papel das agências de energia e a ENA, o que a ENA está a fazer no seu território, está a fazer com os seus parceiros. Então, passando para os ODS e para a Agenda 2030, portanto, de facto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tal como estão definidos agora, baseiam-se em 5 pilares, mas que no fundo, ou seja, há pilares que estão ligados a um determinado conjunto
de ODS, tal como a senhora professora referiu, mas no fundo são transversais, ou seja, uns não existem sem os outros e todos os pilares estão também ligados entre si, portanto tudo isto forma um conjunto e é isso é que nos pode conduzir verdadeiramente ao desenvolvimento sustentável. Mas aqui a verdade é esta, nós temos um planeta, nós estamos em 2021, portanto temos 9 anos para cumprir tudo aquilo que foi definido em termos de Agenda 2030 e da implementação, colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, temos 169 metas para atingir, 230 indicadores para, no fundo, monitorizar todo este processo. Temos um plano, que penso eu que será o plano, no fundo, é a Agenda 2030, que cada país adapta às suas circunstâncias e às suas prioridades, e temos 0 tempo a perder. Ou seja, portanto, isto, e tal como a senhora professora já referiu, já se devia ter começado a fazer em pleno e as pessoas estarem completamente dentro deste assunto há 6 anos atrás. Mas, portanto, não se perde, ou seja, há sempre tempo de recuperar tudo isto. Isto leva-nos aqui à questão da prosperidade e da sustentabilidade. A sustentabilidade, tal como nós já sabemos e dá uma série de anos para cá que se fala muito em sustentabilidade e no fundo, em termos práticos, é nós darmos uma boa utilização aos meios, utilizarmos de uma forma adequada, de maneira a que consigamos garantir a sua continuidade para as gerações seguintes. A prosperidade, eu fui ver ao dicionário que era a prosperidade, e tal como está explicado no dicionário, é acumulação de bens materiais. E resulta, portanto, a acumulação de bens materiais, um estado de abundância que resulta de um crescimento económico. Mas nós não podemos, ou seja, considerando a prosperidade tal como está definida e tal como tem sido considerada por este modelo económico de uma economia linear, este conceito da prosperidade não é aquilo que nós queremos para nós. E, de facto, tal como está considerado em termos do pilar dos ODS, a prosperidade tem que trazer as pessoas, tem que considerar as pessoas, tem que ter em conta a natureza e tem que ter não como foco principal o crescimento económico puro e duro, mas sim um crescimento económico que, portanto, seja um meio para atingir o bem-estar das pessoas e a inclusão das pessoas. Ou seja, isto leva-nos aqui a um conceito que eu acho que cada vez se fala mais, isto já deu origem aqui a umas associações e a correntes no fundo, de atuação e de intervenção, que é a chamada economia do bem-estar. E, no fundo, a economia do bem-estar baseia-se no desenvolvimento económico, mas num desenvolvimento económico inclusivo e que respeite a natureza, que respeite a opinião das pessoas, que seja inclusivo, que traga as pessoas para dentro do debate, que as ouça, que considere as suas expectativas e, portanto, que no fundo consiga criar comunidades mais felizes e mais sustentáveis em termos de recursos naturais. O que é que isto implica? Portanto, este crescimento ecologicamente sustentável, esta prosperidade sustentável, implica, acima de tudo, uma transformação. E uma transformação, pronto, a meu ver e da forma como nós, ENA, trabalhamos aqui no nosso território, é uma transformação muito em termos comportamentais, em termos de forma de pensar, de forma de encarar os recursos que nós utilizamos. Portanto, nós temos décadas, eu diria que pelo menos 5 décadas ou mais, se calhar até quando se iniciou a Revolução Industrial, que nós entramos neste tal modelo da economia linear, em que é consumir, produzir, sem perceber e sem olhar para trás e ver que aquilo que nós estamos a consumir não estamos a repor e, portanto, está a haver um desgaste cada vez maior dos recursos que são essenciais à nossa sobrevivência. E daí ser necessário nós transformarmos a nossa forma de pensar, transformarmos a forma como nós encaramos os recursos para assim conseguirmos implementar esta tal prosperidade sustentável e tudo isso que ela implica. Neste momento está a decorrer a COP26, portanto eu penso que todos estão a par do que se está a passar. Uma das informações que
que para mim fez muito sentido, é a questão da desflorestação. Portanto, um dos objetivos que querem atingir é reduzir a desflorestação, a destruição das florestas, aumentar não só a área ocupada por florestas ou pelas culturas, mas pelo menos florestas de qualidade, e ter uma exploração que consiga garantir que esse recurso vai ter continuidade ao longo do tempo. O que se espera desta COP26 é que, de facto, os países assumam e implementem, de facto, os compromissos que assumiram no Acordo de Paris, que é a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Nós, em Portugal, temos o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e temos o Roteiro Nacional de Baixo de Carbono 2050, que considera já um conjunto de medidas e metas concretas para serem implementadas. É também considerado ou expectável que os países cumpram os compromissos de adaptação aos impactos das alterações climáticas que nós já vivemos, ou seja, isso não é um cenário futuro, isso é um estado atual. Nós já estamos a viver as alterações climáticas, e que haja um financiamento da ação climática, ou seja, nós percebemos, e toda a gente sabe disso, e fala-se nisso na televisão, ainda ontem eu ouvi, que quem mais paga e quem mais sofre estas questões das alterações climáticas, e que decorrem em grande parte da ação do homem, são os países que menos culpa têm e que menos contribuem para isso. E que são os países que, portanto, subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, que não têm meios de fazer face a estas alterações que estão a acontecer. E, portanto, há aqui uma obrigação de haver uma cooperação entre os países, de modo a que haja um financiamento para que todos consigam fazer face a tudo isto que nos está a afetar. Eu gostaria também de dizer, isto foi uma notícia que eu vi ontem, que o Banco de Portugal, ontem foi considerado o dia financeiro da Conferência das Nações das Alterações Climáticas, e o Banco de Portugal reafirmou um compromisso que assumiu numa declaração, portanto publicou uma declaração que tem a ver com o financiamento e com o apoio à adaptação às alterações climáticas. Isto tem a ver com uma rede da qual faz parte o Banco de Portugal, que é o Network for Greening the Financial System, e isto o que é que nos mostra? Mostra-nos que, efetivamente, a economia, as instituições financeiras estão a ficar cada vez mais atentas a esta questão, e penso que estão a perceber que o modelo económico, eu diria que até cada vez se fala mais na questão do PIB, do Produto Interno Bruto, que é calculado, ou seja, a riqueza do país é calculada com base naquilo que se produz, mas não tem em conta aquilo que é utilizado, os bens, os recursos que são utilizados ou que são destruídos para se produzir essa riqueza, e, portanto, cada vez mais há a percepção de que tem que se alterar também a forma de se analisar o crescimento económico dos países. Queria também aqui mencionar outro acontecimento. Este ano, no início deste ano, a Organização das Nações Unidas declarou 2021-2030 como a década para a recuperação dos ecossistemas. E porquê é que eu refiro isto aqui? Porque os ecossistemas, a natureza, os recursos naturais, são a base da nossa vida. Nós precisamos da natureza em tudo no nosso dia-a-dia, para a produção de energia, o ar que nós respiramos, o solo, portanto, todos os bens que nós utilizamos têm uma base comum, que é a natureza. E daí ser muito importante nós conseguirmos repor. Existem ecossistemas que já estão completamente perdidos, portanto, há espécies da fauna e da flora que se extinguiram, portanto, não voltam mais, mas aqui o que nós conseguimos fazer é, pelo menos, criar condições para os que existem consigam desenvolver-se, consigam ter garantias de que vão continuar a existir para o futuro. E é este o objetivo desta década para a recuperação dos ecossistemas. Há uma frase muito interessante num trabalho que eu estive a fazer e que encontrei, e que é considerada atribuída ao Leon Tolstói, e que diz que uma das primeiras condições para a felicidade é que o elo entre o homem e a natureza não seja quebrado. Isso é uma verdade. Ou seja, nós dependemos, no nosso dia-a-dia, a nossa sobrevivência depende
dos recursos naturais, ponto final. Existe também uma publicação, é bastante volumosa, mas eu aconselho a ler, consegue-se descarregar da internet, que é de um economista, Partha Dasgupta, eu penso que ele é britânico, mas de origem indiana, que é The Economics of Biodiversity, e foi publicada no início deste ano. E portanto, neste trabalho, um trabalho muito exaustivo, o Partha Dasgupta, há uma parte que diz que a economia, a natureza neste momento é um ponto cego da economia. Ou seja, muito embora de há 50 anos para cá se fale muito na sustentabilidade e o Rio Mais e todas essas coisas, a natureza continua a ser um ponto cego na economia e continua, muitos dos serviços e dos produtos que a natureza nos presta têm valor zero, porque como não lhes é atribuído um valor, nós utilizamos e no fundo não damos qualquer valor, quer dizer, só damos valor quando esses bens desaparecem. E, portanto, isso é muito importante nós termos em conta quando falamos de prosperidade e de uma prosperidade baseada na natureza e no bem-estar das pessoas, na utilização dos recursos naturais e da sustentabilidade desses recursos. Aqui, de há uns anos para cá, e aí a Comissão Europeia e os países perceberam que qualquer decisão que seja tomada nas cúpulas, diria eu, a nível europeu, a nível mundial, qualquer decisão, qualquer meta que seja definida em termos de sustentabilidade, só faz sentido se forem envolvidas as entidades que atuam a nível local. E quando eu digo a nível local, digo os municípios, as juntas de freguesia, as associações, as entidades de cariz social. Portanto, todas essas entidades têm que ser envolvidas porque só com o trabalho dessas entidades que estão no terreno e que lidam connosco individualmente é que se consegue desenvolver ou implementar as medidas que depois no final nos vão ajudar a cumprir essas metas que são definidas lá mais acima. E, portanto, é esta ação local que contribui, como aqui refiro, para os objetivos globais. Nos anos 90, penso que em 1991, a Comissão Europeia iniciou uma tarefa que foi a de munir os municípios, portanto, as autoridades locais, de entidades que as pudessem ajudar a pôr em prática estas questões que têm a ver com a sustentabilidade energética e ambiental, e a que deram o nome de Agências de Energia e Ambiente. Portanto, durante vários anos, entre 1991 e 2013, houve vários programas, o SAVE 2 e o Energia Inteligente Europa, que financiaram a criação de agências de energia. E as agências de energia não são mais do que, eu não quero ser bélica, mas diria que o braço armado dos municípios, ou seja, são grupos, são associações, normalmente, portanto, a natureza jurídica são associações privadas sem fins lucrativos, que são obrigatoriamente têm que ser participadas pelos municípios. Isto para quê? Para garantir que os decisores políticos, portanto, estão conscientes e têm a mensagem, estão conscientes daquilo que é necessário fazer, e depois envolvem todo um conjunto de entidades da região para implementar todas estas ações que podem conduzir um determinado território à sustentabilidade. A nível da Europa, pelo menos os dados mais atuais indicam que existem 402 agências de energia espalhadas pela Europa, que foram criadas com o apoio da União Europeia. Em Portugal existem 21, espalhadas pelo continente e pelas ilhas. Na Madeira existe uma, nos Açores já existiu, eu penso que infelizmente já fechou. Claro que houve agências de energia que ficaram pelo caminho, infelizmente, porque as agências tinham um apoio durante 3 anos da Comissão Europeia, mas a partir daí tinham que ter pernas para andar. E, portanto, quer dizer, digamos que tinham que se fazer à vida, não é? Ou seja, têm as cotas dos seus associados, mas depois prestam serviço aos associados e trabalham muito, ou seja, muito do seu rendimento vem depois dos projetos que desenvolvem e que são financiados ou pela Comissão Europeia, ou a nível nacional, ou até criando os seus próprios projetos que possam, portanto, gerar algum rendimento. Eu não sei se conseguem ver aqui neste mapa. Portanto, aqui na nossa zona da região de Lisboa e Val do Tejo existem, de facto, há aqui um aglomerado de agências, há aqui agências
municipais que trabalham só para um município. O caso da ENA, no fundo, nós trabalhamos para 3 municípios, fomos criados por Palmela, Setúbal e Sesimbra, e depois temos como associados TST, Fertagos, Escola Profissional de Setúbal, a ICEP Global Parques, portanto, alguns associados individuais, portanto, temos 23 associados. As agências de energia, portanto, são dotadas de equipas pequenas, portanto, são entre 3 e 15 pessoas. Cá em Portugal, eu não sei qual é o máximo em termos de equipa que outras agências têm. A ENA tem 7 pessoas, nunca tivemos tanta gente na nossa agência. Mesmo assim, não temos mãos a medir, temos muito trabalho a fazer no nosso território. Temos contado, sim, com muito interesse e muito empenho também dos nossos municípios e dos nossos associados. Portanto, eu devo dizer que é uma sorte para nós termos os nossos políticos comprometidos com estas questões da sustentabilidade e que muito nos ajudam no nosso trabalho. Portanto, no fundo, o trabalho das agências é este, é ajudar os municípios a ter um território mais próspero, a ser mais justo em termos de inclusão e de dar acesso a uma vida sustentável a todos os municípios. Em termos de edificado, também trabalhar com os municípios de maneira a haver um edificado habitável e com condições de vida, com condições de qualidade, utilizar os recursos de forma sustentável, haver uma partilha entre pessoas e entidades, uma boa gestão de resíduos e também a inclusão das pessoas em todos estes temas. A nível internacional existem várias associações que envolvem agências de energia e municípios, o ICLEI, o Energy Cities, da qual a ENA faz parte, FEDAREN. A nível nacional existe a RNAE, que é a Rede Nacional de Agências de Energia, e que muito tem feito e representa muito as agências também a nível institucional. E eu tenho aqui o Pacto de Autarcas, que não é uma associação, é sim uma iniciativa que foi criada pela Comissão Europeia, se não me engano, em 2007, 2008, e ao qual já muitos municípios portugueses aderiram, inclusivamente os 3 municípios da ENA, Palmela, Setúbal e Sesimbra. Palmela, que foi o primeiro a aderir, portanto, nós desenvolvemos o Plano de Ação para a Energia Sustentável, que foi entregue no ano passado. Setúbal aderiu em 2016, está neste momento a implementar o seu plano de ação, neste caso para a energia e para o clima, de adaptação no seu território, e Sesimbra, que aderiu em 2019, ainda está a construir o seu plano. Portanto, nós fomos criados em 2006, com o apoio do Programa Energia Inteligente da Europa, portanto temos 23 associados, 3 municípios, entre depois os outros associados, um território de quase 900 km² e neste momento temos então 2 planos de ação para a energia e para o clima em curso. O nosso território, como os presentes bem conhecem, é um território muito diversificado, portanto estamos a falar de 3 municípios vizinhos que partilham entre si uma área natural muito, muito importante, não só a nível local como a nível internacional, que é o Parque Natural da Arrábida, mas apesar de partilharem esta unidade, este património natural, estamos a falar de municípios que são bastante distintos uns dos outros, quer em termos de território, de condições, como em termos de economias, de atividades económicas que aí se desenvolvem. Portanto, nós podemos dizer que é riquíssimo aqui este nosso território, porque temos tecnologia de ponta, temos, portanto, indústria pesada, temos a indústria automóvel, a indústria da pasta de papel, todas as outras unidades industriais que fornecem estas grandes unidades, temos turismo, temos agricultura, pecuária, o vinho, temos a paisagem, e temos as pessoas, e temos a cultura. Portanto, é um território muito rico e que representa também um conjunto de desafios muito importantes para o nosso trabalho. Portanto, os nossos objetivos, tal como eu referi há pouco, e que não são muito diferentes das outras agências, é ajudar os nossos municípios e os nossos associados, ajudá-los a gerir cada vez melhor os seus recursos, a democratizar o acesso às fontes de energia renováveis, mas isto sempre a par de eficiência energética, porque não faz sentido nós estarmos a incentivar a produção de energia com base em renováveis se nós depois não
educarmos, eu não queria dizer educarmos porque as pessoas já são educadas, mas por vezes esquecem-se, até nós próprios às vezes esquecemos-nos quando apagamos ou devíamos desligar o interruptor, o aquecimento ou arrefecimento ligado, ou seja, as renováveis só fazem sentido e só têm efeito quando são acompanhadas por medidas de eficiência energética, equipamentos mais eficientes e atitudes mais eficientes em termos da utilização dos recursos, não só da energia, como da água, como outros recursos naturais. E, no fundo, a base do nosso trabalho é a sensibilização. Portanto, nós trabalhamos muito, para além das áreas técnicas, trabalhamos muito os comportamentos, a alteração dos comportamentos das pessoas, que ainda é preciso trabalhar muito nessa área. Portanto, a nossa abordagem é conhecer, portanto, desde o topo até abaixo, o funcionamento das entidades e depois, no fundo, é meter a mão na massa. Ou seja, os nossos municípios, eles querem muito ver as coisas acontecer e é compreensível, não é? Portanto, nós não queremos ficar pela teoria, pelos trabalhos que depois ficam no CV ou na PEN e que ficam na gaveta, nós tentamos trazer investimento para o nosso território e pegar nos projetos e pô-los a funcionar na vida real, digamos assim. As nossas áreas de intervenção são 8, portanto, algumas delas têm mais a ver com o trabalho que nós temos com os municípios, tem a ver com o planeamento urbano, tendo em conta o ambiente, a energia e o clima, muito sensibilização e formação. Trabalhamos também as questões da mobilidade, principalmente agora a mobilidade elétrica, desenvolvemos um plano de mobilidade elétrica para o território Rábida, estamos a trazer para o nosso território, é pouco, mas pronto, é muito importante, estamos em processo de aquisição de 3 postos de carregamento rápido para veículos elétricos que vão ser instalados um em cada município e depois trabalhamos muitas fontes de financiamento, quer para os nossos projetos ENA, para a nossa sustentabilidade, quer para os nossos associados. Identificamos algumas barreiras que eu penso que são comuns, não só em Portugal como nos outros países e nas outras agências de energia, que é a dificuldade de financiamento. Os nossos municípios têm muita vontade de fazer, só que, infelizmente, não há financiamento e nós estamos numa região que é considerada rica. Portanto, nós, no âmbito de Portugal 2020 e do CREN, enquanto havia programas que estavam abertos na área da energia no norte e no centro do país, e no Alentejo, na nossa região não estavam abertos, portanto os nossos municípios não tinham acesso a esses financiamentos. E depois há ainda algum desconhecimento, desconfiança de alguns mecanismos de financiamento inovadores, como por exemplo as ESES, as empresas de serviços energéticos, portanto, e há algum suporte necessário que a ENA tem dado aos seus municípios a nível financeiro, também a nível legal e em termos de informação e sensibilização. Portanto, no fundo, a nossa estratégia e a nossa gestão da transformação das pessoas é comunicar muito, testar no território a inovação, ideias inovadoras, tecnologias inovadoras, torná-las credíveis e depois transferir para outras entidades no nosso território e para fora do nosso território e trabalhar muito a parte da divulgação. Em termos de projetos desenvolvidos, como eu disse há pouco, são muitos, felizmente, tanto muitos na área da formação, sensibilização, nós temos peritos certificados, portanto trabalhamos muito na parte das auditorias, estamos a fazer, por exemplo, para o município de Setúbal, a fazer a certificação da habitação social, portanto dos edifícios, muito a promoção das renováveis, gestão de resíduos e, portanto, o planeamento energético. Alguns exemplos dos nossos projetos, temos aqui um Promotion 3E, este Promotion 3E nós elaboramos a candidatura, envolvemos o Instituto Politécnico de Setúbal, que depois encabeçou, portanto tornou-se o coordenador do projeto, que tinha a ver com a formação, com os técnicos de vendas nas lojas de eletrodomésticos para prestarem informação de qualidade aos clientes, para perceberem qual era a diferença entre o eletrodoméstico A+, o B ou o C. O IASI também foi um projeto internacional que tinha a ver com a questão dos eletrodomésticos. Por um turismo sustentável, este projeto foi muito interessante, despertou a curiosidade do turismo de Portugal e neste momento apresentámos uma nova candidatura ao PPEC para fazer uma continuação, mas com abrangência nacional e que tem a ver com a formação
e a criação de uma plataforma que dá apoio às unidades hoteleiras para gerirem melhor os seus recursos, não só energéticos, mas também da água. A formação dos gestores municipais de energia também. Também demos formação de gestores das escolas em termos de energia. Este nosso projeto de formação e sensibilização, que são as maletas da sustentabilidade, este é a menina dos nossos olhos. Portanto, são umas malas físicas, parecem daquelas malas dos agentes secretos de metal, que lá dentro tem os jogos, o jogo da glória, tem diversos jogos e tem um dossiê com instruções para os professores. Portanto, no fundo, a mala é para o professor e os conteúdos são para o professor trabalhar com os alunos. Portanto, foi desenvolvido com o apoio do Fundo Ambiental, dirige-se às classes etárias, faixas etárias dos 5 aos 15 anos. Os conteúdos foram desenvolvidos com professores, portanto, estão de acordo com as matérias lecionadas nos diferentes anos escolares. Criámos também jogos gigantes e estas maletas, temos uma série delas, são distribuídas gratuitamente às escolas através da rede das bibliotecas escolares. Eu devo dizer que tem tido tanto sucesso que já temos emprestado destas maletas a municípios fora da nossa área de intervenção. Criámos também uma página, um site na internet do projeto em que temos conteúdos que podem ser descarregados e verificámos que durante o confinamento, se não me engano, eu agora não quero dizer assim nenhuma asneira, mas eu acho que houve 30 e tal mil descarregamentos dos conteúdos lúdicos. Portanto, quer dizer que isto tem tido um sucesso enorme. E estas maletas abordam estes 4 temas: a pegada de carbono, o desperdício zero, tem a ver com os resíduos, a rábida serra e mar, e este aqui devo dizer que tivemos também uma grande ajuda do ICN, quando foi para a correção dos conteúdos e especificação de alguns temas aqui dentro desta maleta, e depois a água para todos, que no fundo a intenção é alterar os comportamentos em termos da utilização da água. No âmbito da água para todos, depois fizemos um concurso com as escolas, e foi muito, muito interessante. Portanto, as escolas fizeram campanhas de sensibilização incríveis e depois, no fim, todas ganharam redutores de caudal. Temos também depois outros projetos a nível de controle operacional, a criação de plataforma para gestão de energia a nível dos edifícios de serviços. A ENA fez o cadastro do sistema de iluminação pública nos seus concelhos, nos seus municípios. Depois a ENA também promoveu alguns projetos que trouxeram, promoveram a substituição de lâmpadas dentro dos edifícios, a nível das escolas e nos edifícios públicos, e aumentaram também a eficiência energética nos edifícios. A rota dos óleos alimentares usados foi um dos primeiros projetos da ENA. Portanto, a ENA neste momento tem um protocolo com os 3 municípios em que é responsável por gerir, ou seja, acompanhar a empresa que faz a recolha dos óleos alimentares usados. Devo dizer que este projeto tem sido difícil, e tem sido difícil muito também por causa da falta de civilidade das pessoas que utilizam os oleões. Tem havido alguma dificuldade por parte da empresa também, não tem respondido às necessidades de limpar os oleões com maior frequência, mas o que nós verificamos é todo o tipo de resíduos e mais alguns nos oleões e que não têm nada a ver com os óleos alimentares usados. Portanto, nós tivemos o Recoil, que foi um projeto financiado pela Comissão Europeia, através do qual fizemos campanhas de sensibilização, e vamos tentar desenvolver mais campanhas de sensibilização porque sentimos que as pessoas precisam de ser novamente educadas para esta questão do encaminhamento dos óleos alimentares usados. E termino com um projeto neste momento que também nos é muito querido e que foi recentemente financiado pelo EA Grants, portanto da Islândia, Liechtenstein e Noruega, que é o Placa Rábida, e que é o desenvolvimento de planos locais de adaptação às alterações climáticas. Isto é o quê? A ENA está a trabalhar com os seus municípios, que são nossos parceiros, com o IGOT e com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e para cada município estamos a desenvolver um plano que se pretende seja prático, ou seja, não é para ficar na gaveta, é para pegarem nisto e para implementarem, portanto, a nível das suas infraestruturas e do seu território, implementarem algumas medidas que estão agora a ser trabalhadas
não só com os municípios, mas com outros parceiros da sociedade civil, proteção civil, bombeiros, GNR, etc., para definir medidas que consideram importantes para tornar o território mais resiliente às alterações climáticas. E terminei a minha apresentação. Peço desculpa se ultrapassei o tempo. Não faz mal, agradeço muito à engenheira Cristina, Obrigada. não só pelo interesse, pela tão interessante participação aqui, mas especialmente pelo trabalho que desenvolvem no terreno, não é? Obrigada. Passo então a palavra ao Dr. Mário Seitel, da Associação Portuguesa da Gestão de Pessoas. Dr. Mário. Está com o microfone desligado. Não, estava simplesmente a poupar recursos, não é? Já que estamos a falar, e portanto sim. estava aqui a poupar recursos. Estava a dizer que agradeço muito ao IPS, portanto, a amabilidade de me terem convidado, e à minha associação, para estarmos aqui presentes neste tema, que é um tema que tem vindo a adquirir uma atualidade, eu diria, sem precedentes. E julgo que, enfim, a intervenção da engenheira Cristina Duarte tornou muito claro, efetivamente, qual é a dimensão dessa atualidade. Eu proponho-me, portanto, enfim, sugeri o tema da sustentabilidade de recursos humanos, e chamei-lhe o building block da prosperidade, e gostaria de explicar um bocadinho qual é a ideia, e em breves palavras procurarei situar aquilo que me parece ser os desafios mais fundamentais. Obviamente, os desafios mais fundamentais, em termos de quê? A engenheira Cristina bem salientou que as grandes estratégias, não foi este o termo que usou, mas é a minha interpretação, as grandes estratégias, na verdade, só fazem sentido, mas também perdem o sentido, efetivamente, através do envolvimento. No caso, a engenheira Cristina falou no envolvimento, enfim, das instituições locais. Eu diria, enfim, quando falamos em gestão de recursos humanos, eu gosto mais de dizer gestão de pessoas, efetivamente, as grandes estratégias só fazem ou perdem o sentido através das pessoas. E isto é qualquer coisa que hoje eu diria que é omnipresente nos discursos, acredito que seja omnipresente nas mentalidades, e essa omnipresença já conduziu a que algumas das noções que nós partilhamos acabam por ser relativamente senso comum. Mas o problema fundamental da nossa sociedade, e principalmente de todas, é que o senso comum não é prática comum. E, portanto, há aqui de facto esta preocupação essencial, fundamental, que é uma preocupação, e eu que já ando aqui na gestão de recursos humanos de facto há muitos anos, vai acima de, enfim, alta de 40 anos, realmente eu tenho visto que de facto a grande preocupação que emerge das intervenções que fazemos nas organizações é sempre aquela questão de como é que a pessoa individualmente considerada, repito, individualmente considerada, como é que a pessoa efetivamente vai tornar, digamos assim, prática, vai materializar uma determinada orientação estratégica de uma organização. Porque vejamos, em termos de discurso, repito, em termos de discurso, e eu que ando muitas vezes pelos fóruns de reflexão, etc., eu direi que hoje não há ninguém, absolutamente ninguém, que negue a importância da sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema da nossa modernidade, enfim, já não é, enfim, já é de algumas décadas também, mas agora tornou-se um tema absolutamente da ordem do dia. Mas quando nós pensamos em termos de mais micro quer dizer que, bom, temos os ODS, sem dúvida, temos as políticas das Nações Unidas, temos inclusive as políticas locais, as estratégias locais dos governos, etc., que estão alinhadas nesses princípios de sustentabilidade. Mas quando efetivamente vamos a olhar numa perspectiva mais micro, interrogamos-nos muitas vezes por que razão é que, enfim, quando nós estamos de acordo com os princípios gerais, os meios de aplicação efetivamente não funcionam. Ora bem, esta preocupação tem estado presente eu diria, de uma disciplina que tem vindo a emergir nos últimos tempos, e esta sim, nos últimos tempos, que se chama a sustentabilidade dos recursos humanos, ou mais concretamente a sustentabilidade da gestão de recursos humanos.
Atenção, a sustentabilidade da gestão de recursos humanos não é apenas um tema ligado, digamos assim, aos domínios da sustentabilidade, na perspectiva de que, de facto, as estratégias de sustentabilidade têm que ter expressão na prática. Não é só isso. É mesmo uma disciplina que se pretende, digamos assim, com alguma individualização, com alguma pequena autonomização, e que já é objeto de alguma investigação, embora os papers, que pelo menos que eu conheço, que têm sido publicados sobre esta matéria, sejam ainda escassos. E o que é que se entende por sustentabilidade da GRH? Bom, claro que está alinhada com os Objetivos Gerais da Sustentabilidade, mas tem a particularidade de que, e há alguns autores que divergem relativamente a isto, alguns dizem que, de facto, a sustentabilidade da gestão de recursos humanos, é assim que é designada, é uma parte, digamos assim, da estratégia de sustentabilidade global. E, portanto, isto consiste em quê? Em alinhar as práticas de gestão das pessoas, de gestão de recursos humanos, alinhar essas práticas com os objetivos de sustentabilidade e a política de sustentabilidade de uma determinada organização. Outros autores pugnam por uma perspectiva ligeiramente diferente, que, embora seja ligeira do ponto de vista de semântica, é profunda do ponto de vista de prática. Qual é essa ligeira diferença? Essa ligeira diferença é a seguinte: para aqueles que pugnam mais ou que defendem mais esta segunda perspectiva da sustentabilidade da gestão de recursos humanos, a ideia não é simplesmente alinhar a gestão de recursos humanos com a estratégia de sustentabilidade da organização. A ideia é de garantir que, efetivamente, os objetivos de sustentabilidade da gestão de pessoas prevaleçam, inclusive, sobre os objetivos, não é prevaleçam, sejam os verdadeiros drivers das políticas e das práticas de sustentabilidade. Isto porquê? Vamos ver. Eu vou aqui situar duas perspectivas também sobre a própria sustentabilidade que vale a pena assinalar. Eu tenho pesquisado um bocadinho e encontrei, efetivamente, como definição mais comum de sustentabilidade, a ideia de que a sustentabilidade consiste em as gerações atuais proverem às suas necessidades de uma forma tal que não prejudiquem a capacidade das gerações futuras de igualmente satisfazerem as suas necessidades. Ora bem, segundo esta perspectiva, efetivamente, a ação da sustentabilidade está centrada no futuro, sem dúvida, mas está centrada numa perspectiva de não prejudicar o futuro. Há uma outra perspectiva, também muito sutil, que diz que, de facto, a sustentabilidade não é só garantir as necessidades do presente sem prejudicar as gerações futuras de alcançarem e satisfazerem as suas necessidades, mas é satisfazer as necessidades do presente e criando condições para que as formas de satisfação de necessidades futuras sejam melhores e tenham melhores condições. Ora bem, isto significa o quê? Significa que, em vez de uma atitude que pode ser uma atitude de alguma poupança de recursos, sem dúvida, a pensar que não vamos dilapidar os recursos que existem para que as gerações futuras, enfim, não corram o risco de entrar em escassez. Esta segunda perspectiva é uma perspectiva que eu deixaria mais antropogénica. Quer isto dizer que é uma perspectiva em que nós vamos ativamente construir um futuro melhor. Não é só garantir que o futuro seja menos mau do que atualmente, é garantir um futuro melhor. Embora muito subtil, esta diferença, a mim, parece-me de extrema importância quando nós vamos entrar no domínio daquilo que é a sustentabilidade da gestão de pessoas. E eu agora recuaria ligeiramente para uma pequena, enfim, reflexão, se quiserem um bocadinho, enfim, mais daquilo que tem sido um bocadinho a evolução das mentalidades e das perspectivas, para depois voltar a este assunto da sustentabilidade da GRH. Digamos, alguns historiadores, alguns sociólogos, alguns antropólogos falam de que, efetivamente, a evolução das sociedades até agora tem sido marcada por uma passagem da utilização bruta, é assim que chamam, da utilização bruta
enfim, dos recursos do mundo, em geral, para uma transformação desse mundo. Ou seja, passar de uma utilização dos recursos que já existentes e uma utilização sem critério para uma transformação da realidade. Bom, isto é muito evidente nos dias de hoje, em que nós, de facto, utilizamos a tecnologia para transformar a realidade. Ora, nessa transformação da realidade, é suposto que, para criar uma capacidade das civilizações, enfim, continuarem, é suposto que essa transformação da sociedade seja feita de acordo com critérios que permitem, efetivamente, não apenas a manutenção, obviamente, mas, sobretudo, a potenciação de novos recursos. Não é só, enfim, não dilapidar os recursos existentes, mas é potenciar a eclosão, o surgimento de novos recursos no futuro. Que é uma coisa diferente. Portanto, a transformação aí faz sentido, no sentido em que realmente nós vamos atuar, vamos agir para, digamos, aumentar os recursos do mundo. E não simplesmente para os utilizar. Bom, o problema, todavia, está em que, em muitas situações que estamos a observar, e esta discussão está na ordem do dia, a engenheira Cristina tocou bem nisso, não é? Designadamente a discussão que está agora no COP, essa questão, como sabemos, não é linear, porque as transformações que temos sofrido, em vez de estarem a traduzir uma repotenciação dos recursos do universo, do mundo, pelo contrário, parecem efetivamente dilapidá-los. Ou seja, é uma transformação que, em vez de potenciar novos recursos, está de facto a destruí-los. Falamos dos recursos globais do universo. É evidente que esta transformação vai aumentar os recursos de algumas pessoas, de algumas sociedades, de alguns países, mas não de uma forma, ou de uma forma completamente desigual. O que significa que esta transformação está a fazer aumentar os recursos em sociedades mais civilizadas, mais desenvolvidas, mas está a reduzir os recursos em sociedades que efetivamente estão num estadio de desenvolvimento, digamos assim, relativamente baixo. Portanto, esta transformação tem produzido uma desigualdade, designadamente uma desigualdade ao nível da vivência das pessoas. Ora, isto não está de maneira nenhuma em alinhamento com aquela perspectiva que eu salientei, aquela segunda perspectiva da sustentabilidade, que advoga que, de facto, a sustentabilidade é realmente não só garantir que as gerações futuras não sejam prejudicadas, mas, de facto, lá está, repotenciar a capacidade, digamos assim, do universo em que vivemos para prover necessidades de um número cada vez maior de pessoas. Bom, transportando isto agora diretamente para a problemática da gestão de recursos humanos, atenção, eu vou dizer gestão de recursos humanos por uma questão de coerência em relação àquilo que é a designação mais académica desta nova corrente que está aí a surgir. Mas eu, pessoalmente, como sou presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, estou muito mais confortável a falar de gestão das pessoas. E é de gestão das pessoas que eu agora vou falar nesta última parte da minha intervenção. Já salientámos, agora não vou problematizar muito, enfim, porque não tenho obviamente tempo, toda a dinâmica que está contida, digamos assim, nesta perspectiva da sustentabilidade da GRH, vou-me situar, de facto, na questão da pessoa, da gestão das pessoas, e não propriamente da gestão de recursos humanos. Então, na gestão das pessoas, o que é que nós temos? Retomando aquilo que estava a dizer anteriormente, deparamos-nos com uma situação em que, efetivamente, mais uma vez repito, ou mais uma vez digo, digamos assim, o senso comum não é prática comum. Não é só em relação à sustentabilidade, diga-se de passagem, não é? Em relação a muitas outras coisas, a muitos hábitos, etc. Portanto, como é que esta questão, efetivamente, se coloca e quais são algumas pistas que me parecem relevantes relativamente a esta dinâmica de conseguir que cada vez mais cada cidadão seja um construtor ativo de um projeto de sustentabilidade. E aqui alinhamos claramente a sustentabilidade com a prosperidade, é o tema. A engenheira Cristina também fez uma definição, apresentou uma definição de prosperidade que é, enfim, a acumulação de bens, e de facto é assim, quando nós dizemos que uma pessoa é muito próspera,
quer dizer que essa pessoa acumulou bens e, portanto, potenciou os seus recursos. Então, diretamente eu diria que, para haver prosperidade no mundo, enfim, as sociedades, os países, os povos, deverão efetivamente, não é, acumular mais bens. Mas, mais uma vez, de facto, não é isso que está a acontecer. Alguns acumulam mais bens e são muito prósperos, outros, pelo contrário, vão ficando cada vez mais depauperados desses bens. E, portanto, isto coloca, de facto, questões, inclusive ao nível de ética, inclusive ao nível de, enfim, mais amplos, mais macro, mas, enfim, não vamos por aí. Então, qual é a questão que se coloca, do meu ponto de vista, qual é a questão que se coloca? Deixem-me só situar aqui mais um pequeno conceito que talvez nos ajude também a perceber um pouco melhor. O professor António Damasio, no seu penúltimo livro publicado em Portugal, A Estranha Ordem das Coisas, ele fala no fenómeno da homeostase, e salienta que a homeostase é o fenómeno fundamental da genética da vida, que tem a ver com a nossa capacidade de nos perpetuarmos enquanto espécie. Eu sei que este conceito de homeostase é um bocadinho diferente do conceito de homeostase que nós utilizamos na linguagem da teoria geral dos sistemas, que é um bocadinho diferente. Ora bem, na genética da vida, a homeostase é, portanto, a nossa capacidade, tem a ver com a nossa capacidade de adaptação e de criar equilíbrios que nos permitam dinamicamente, enfim, crescer e multiplicarmos. No entanto, justamente essa homeostase tem duas funções fundamentais. A função que o professor Damasio chama de persistir, que tem a ver basicamente com a garantia da sobrevivência, e a função que tem a ver com aquilo que ele chama o prevalecer. E o prevalecer o que é? É basicamente, lá está, a capacidade de uma espécie, falamos de genética da vida, se garantir, digamos assim, criar condições para que ela persista e passe para um nível superior de desenvolvimento. Ora bem, tendo isto em atenção, então, voltando às organizações, eu diria o seguinte: muitas organizações ainda estão num domínio do persistir. Fala-se muito em adaptação das organizações. A adaptação é fundamental. A adaptação é o fenómeno fundamental da homeostase. No entanto, segundo esta perspectiva do professor Damasio, nós temos, na homeostase, temos duas funções: o persistir e o prevalecer. Sendo que, se o persistir for no sentido de garantir a nossa sobrevivência com condições melhores para nós, o que vai acontecer é que a prosperidade vai traduzir-se no aumento dos nossos recursos pessoais, que é aquilo que, no fundo, cada pessoa, não é, muitas vezes procura, e que vai alinhar com aquela famosa frase, já não sei se é medieval ou o que é aquela perspectiva do é fartar vilanagem. Enquanto que há, vamos fartar-nos, e depois logo se vê. Logo se vê, aliás, que é uma perspectiva muito, muito comum a nós, não é? Logo se vê. E então, quando temos as coisas, vamos a elas, não é? E é fartar vilanagem. Bom, mas se continuarmos com esta perspectiva, nós vamos garantir que a nossa persistência vai ser cada vez melhor. Persistência, sobrevivência. Até um determinado momento em que desaparecemos, claro. Mas enquanto vivemos, vamos viver o melhor possível. E toca de acumular, toca de consumir recursos e por aí fora, para garantir o nosso maior bem-estar. Ora, todavia, se nós fizermos isso dessa forma, a outra função da homeostase pode ficar prejudicada. E qual é a outra função da homeostase? É o prevalecer. Vejam, isto é muito simples. Passa-se ao nível alimentar de todos nós. Se nós tivermos uma alimentação do tipo persistir, não é? Enfim, bom, de qualquer forma, vamos, e nessa perspectiva de sermos prósperos, ok, vamos comer tudo o que nos apetece, vamos não sei o quê, e vamos fazer uma vida de uma relativa dissipação, até ver. É bom enquanto dura. Quando acabar, logo pronto, acabou. Mas, de facto, a outra dimensão, a outra função da homeostase, que é o prevalecer, exige mais de nós. Exige uma coisa que, na minha perspectiva, é talvez o principal obstáculo da colocação em prática dos princípios da sustentabilidade. E qual é essa questão? É que nós, para conseguirmos prevalecer, temos que renunciar a algumas coisas do cotidiano. Temos que deixar de comer determinadas coisas, temos que deixar de ter regalias em determinadas outras coisas, temos que deixar não sei o quê, se quisermos efetivamente fazer uma gestão pessoal e organizacional para, efetivamente, não é só para poupar recursos, é para fazer uma gestão mais inteligente desses recursos, de maneira que eles sejam capazes de se repotenciar no futuro. Pronto, em termos de organizações, em termos de pessoas, há muitas organizações ainda que, infelizmente, desenvolvem práticas muito mais orientadas para o persistir do que para o prevalecer. Apesar de, nos seus discursos oficiais, dizerem todos que concordam com a sustentabilidade e que acham que isso é um imperativo do nosso tempo e por aí fora, mas depois, na prática, efetivamente, muitas vezes até as expressões da própria adaptação
homeostática simples das empresas levam-nos a forçam as empresas a utilizarem determinados processos que acabam efetivamente por redundar simplesmente nessa ótica de persistência. As organizações estão tão preocupadas em sobreviver que efetivamente não cuidam de preparar o futuro. E, portanto, aliás, o que acontece com algumas organizações que têm uma prática de gestão, enfim, de tal modo ruinosa, que depois, enfim, chega um determinado momento em que os recursos, sejam recursos de mercado, sejam recursos de produção, sejam recursos de gestão de pessoas, acabam por esgotar ou entrar num processo de decadência, e então o persistir fica coisa. E essas organizações não deixam um legado, enquanto que outras organizações têm, de facto, uma estratégia de deixar um legado. A mesma coisa se passa com as pessoas. E, portanto, e finalizo com isto. Nas pessoas, e no cotidiano das pessoas, a questão, de facto, é esta. Realmente, para haver sustentabilidade, as pessoas têm que desenvolver uma determinada mentalidade de, por um lado, aquilo que já foi falado pela engenheira Cristina, que é o envolvimento. Ora, o envolvimento é fundamental para que as pessoas possam, de alguma maneira, primeiro, perceber bem qual é o alcance de uma política de sustentabilidade. Isso pressupõe também uma boa comunicação dentro das organizações, relativamente à questão concreta, cotidiana, palpável, aquilo que atravessa e que intercepta diretamente a vida cotidiana das pessoas, para que as pessoas percebam que têm uma parte ativa, têm uma contribuição a dar relativamente à sustentabilidade, e não pensarem que a sustentabilidade depende do Estado, depende da cúpula da organização, etc. Ou seja, é preciso que nós consigamos ter um locus de controle interno relativamente à política de sustentabilidade. E vejam, o exemplo claro, temos vários exemplos cotidianos desse controle interno que cada um pode fazer, se quiser ser de facto um agente ativo. Por exemplo, nós hoje já vemos poucas pessoas a deitarem beatas para o chão. Hoje já vemos poucas pessoas a cuspirem no chão. Eu, como já ando cá há muitos anos, sei que isso não era muito prática habitual. Hoje já vemos cada vez menor número de carros, menor número de condutores, que na autoestrada mandam uma lata de cerveja pela janela fora e fica no meio. A mim já me aconteceu isso. E tive que me desviar, porque senão a lata de cerveja batia-me no para-brisas. E podia-me arranjar aqui um sarilho grave. Ora bem, são pequenos gestos destes, e eu poderia dar milhares de exemplos, e podia ficar aqui até ao fim do dia a dar esses exemplos, de que de facto nós, cidadãos individualmente considerados, eu, Mário, a Beatriz, a Ana, a Raquel, etc., cada um de nós tem uma parte, tem protagonismo neste processo. E, portanto, nas organizações, o que é importante é que as pessoas, de facto, não pensem só nos aumentos de salários, não pensem só nos aumentos, enfim, das regalias, etc. Não quer dizer que isso não seja importante. É importante para persistir. Mas temos que prevalecer, e prevalecer tem que ser objetivos mais nobres. Tem que ser objetivos de maior dimensão. Tem que ser uma visão sistémica. Tem que ser uma visão mais compreensiva da totalidade. Cada um de nós desenvolver uma consciência ativa de que é um cidadão, no sentido de criar, de facto, melhores condições de cidadania para o futuro. E deixarmos esse legado às gerações futuras de que, de facto, criamos condições para que eles vivam realmente melhor do que nós. E não que encontrem um futuro onde, efetivamente, uma parte fundamental dos recursos já está de tal modo dilapidada que, efetivamente, eles não conseguem, obviamente, viver melhor do que nós e acabam por redundar, efetivamente, em lutas pela sobrevivência. Alguns filmes de ficção científica é isso que mostram. Sociedades, portanto, parecem paisagens lunares, etc., exatamente através do aquecimento global e por aí fora. Portanto, em suma e em síntese, eu diria que para garantirmos a sustentabilidade da gestão de recursos humanos ou a sustentabilidade da gestão de pessoas e garantir efetivamente que essa sustentabilidade está ligada à prosperidade, mas uma prosperidade que efetivamente permita prevalecer, estou a citar, enfim, o conceito do professor Damásio, que permita de facto nós deixarmos um legado melhor do que aquele que encontramos quando nascemos e quando vivemos, é um legado melhor. É preciso que as pessoas tenham, de facto, uma mentalidade ativa. Essa mentalidade ativa tem que ser construída no cotidiano das organizações. É exatamente isso que se pretende com as políticas de sustentabilidade da gestão de recursos humanos. Há plataformas práticas de o fazer. Não tenho tempo para falar delas. Há plataformas práticas de o fazer. Mas é necessário, efetivamente, aumentarmos a consciência de cidadania nas nossas organizações. Porque também, e mesmo finalizo agora,
nós conhecemos também uma coisa muito interessante que vem em abono desta perspectiva. E o que é? É, por exemplo, a investigação que tem sido feita pela corrente da psicologia positiva relativamente ao estado de flow. O que é o estado de flow? O estado de fluxo. É quando nós estamos de tal modo entusiasmados com uma determinada coisa que praticamente todos os nossos recursos estão entregues a essa coisa. O estado de flow é quando nós estamos, no fundo, felizes mesmo. Ora, o estado de flow é o estado que permite a nossa peak performance, atingir o pico da nossa performance. O que significa, portanto, que há condições para isso. Se uma pessoa, efetivamente, carecer de algumas condições fundamentais que possam dar à percepção da pessoa de que o seu persistir pode estar em causa, essa pessoa não vai evoluir para o estado de flow. O que significa, portanto, que temos que cuidar de um conjunto de condições básicas para que as pessoas se sintam bem. Mas não chega. É preciso dar às pessoas uma centelha de grandeza, uma centelha de cidadania, que efetivamente as pessoas realmente sintam que aquilo que estão a fazer não só é útil para prover às suas necessidades atuais, mas que efetivamente é útil também para criar um legado para as gerações futuras. E o que é que nós sabemos do flow? O flow aumenta na medida em que uma pessoa, além de gostar daquilo que faz, sente que aquilo que faz tem sentido para ela. E mais, tem sentido para outras causas para além de si. É isto, no fundo, que se pretende com o propósito dentro de uma organização. Fazer com que as pessoas não se limitem efetivamente à sua gestão cotidiana, fazer com que as pessoas não se limitem apenas a utilizar os seus recursos no sentido de garantir a sua subsistência cotidiana, mas que sim, que as pessoas tenham de facto esta centelha de grandeza, no sentido de assumirem que cada um de nós tem uma cota-parte fundamental na transformação da realidade e, já agora, na transformação da realidade para melhor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. Mário, as suas palavras inspiradoras. Bem, eu vou agora dar a palavra à audiência, aos participantes, para colocar alguma sugestão, questão, comentário. Entramos aqui no período de debate. Alguém quer colocar alguma questão? Não sei se alguém levantou a mãozinha. Bem, então eu vou dar o mote aqui a este início de debate. Eu penso que uma das palavras que mais ouvimos hoje dos dois foi a palavra transformar, transformação. É preciso transformarmos mentalidades, é preciso transformarmos comportamentos para transformarmos a realidade. A minha reflexão tem a ver com este ato de transformação, tem dois movimentos que se complementam. Tem um movimento de cima para baixo, que tem mais a ver com o pensar global, com a estratégia, que aparentemente já está muito mais implementada, pelo menos no discurso, e depois tem um segundo movimento, que é de baixo para cima, que tem a ver com o agir local, com o facto de cada um de nós ser o tal cidadão construtor desta sustentabilidade. A minha questão é, qual delas é a mais importante na vossa opinião? Qual dos dois movimentos, de cima para baixo ou de baixo para cima? E como é que os conciliamos quando depois nós olhamos, por exemplo, para as notícias sobre a COP26, e eu lembro-me que ontem, quando liguei a televisão, estava a dar o telejornal e a primeira coisa que eu vi foi os três grandes líderes mundiais das três economias com maior pegada ecológica não estavam presentes. Ou seja, a Rússia, a China, o Brasil não estavam lá, ou seja, e quando nós, na nossa atuação individual, enquanto cidadãos individuais, vamos muito pelo exemplo, e portanto, quando nós não temos o exemplo destes grandes líderes mundiais, e mesmo aqueles que estavam presentes, muito foi discutido ontem e criticado, por exemplo, o facto de se terem deslocado de aviões particulares e jatos particulares, em vez de aviação comercial. Como é que conciliamos estas duas coisas, se há incoerência nos exemplos que vimos de cima? Qualquer um dos dois queira comentar. Professor Mário Seitiou, Bom, quer começar? Ok, engenheira Cristina, se quiser. Eu ia naquela velha, eu como sou baby boomer, ia dizer, bom, as senhoras em primeiro lugar. Mas pronto, tenho todo o gosto. Depois eu digo também qualquer coisa, gosto. mas diga. Doutora Raquel, professora Raquel, e de facto, bom, a sua questão é uma questão, qual das duas é mais importante, não é? Eu não consigo responder a essa questão no sentido em que, ou melhor,
Até consigo, pronto. É óbvio que, do meu ponto de vista, portanto, as duas são importantes, como é lógico, não é? Agora, invocando aqui um pequeno conceito da neurociência, nós sabemos hoje que os seres humanos, naturalmente, têm um comportamento que é determinado pelo funcionamento e pela morfologia do seu cérebro, e uma das características do funcionamento do cérebro é funcionar em modo poupança. Alguns gostam de funcionar com o cérebro em modo repouso, mas isso é outra, é outra questão. Ora, o que significa que tendencialmente as pessoas acomodam-se, e aquilo que efetivamente é mais evidente na vida das pessoas é a sua tendência para persistir. E já vimos que o persistir não chega para, de algum modo, ajudar o prevalecer, com os conceitos do professor Damasio. Neste sentido, então, eu direi o seguinte, e considerando que, de facto, as pessoas não mudam do pé para a mão, é necessário, de facto, há um momento fundamental das políticas, das estratégias globais, que sem elas, efetivamente, tudo vai ser bastante mais difícil. E é verdade, quando, enfim, quando a professora coloca a questão, enfim, da ausência neste copo de alguns dos países, enfim, que podem e até contribuem para poluir mais, não estão lá. Mas eu colocaria a seguinte questão: se fosse há 10 anos ou 20 anos atrás, ainda estariam menos. O que significa que nós temos que continuar a produzir ciência, por um lado. A ciência é basicamente uma descodificação do real que nós temos, na perspectiva de persistir, mas também a ciência tem a ver com a capacidade de fazer uma generalização e produzir um conjunto de prescrições para um mundo melhor. Portanto, temos que continuar com a ciência e temos que continuar com a política, quer queiramos, quer não, a política é de facto fundamental, porque a política afeta todos os cidadãos de uma determinada comunidade, apesar dos cidadãos dessa comunidade não estarem muitas vezes conscientes daquilo que são os efeitos da política sobre eles, o que leva, por exemplo, as pessoas a não votarem, não é? Então, se nas tintas julgam que a política não tem nada a ver com eles, mas tem. E enquanto as pessoas não votam, alguém vota por elas e, portanto, os destinos do país são determinados sem o envolvimento direto da pessoa. Neste sentido, eu diria que, de facto, o votar é do domínio do prevalecer. O não votar é do domínio do persistir. Se eu estou na praia, se eu estou não sei o quê, estou bem bom, para que é que eu me vou chatear a deslocar-me ao local de voto? Ora, é necessário, de facto, haver, de facto, uma política, e essa política tem que ser persistente. E, portanto, na minha interpretação, apesar de tudo, o mundo está menos imperfeito do que alguma vez esteve. Existem muitas desigualdades, sem dúvida. Também é verdade que há uma dilapidação dos recursos e que nós estamos a viver um período perigoso, em que, precisamente porque as pessoas, ou as sociedades, ou as empresas não querem renunciar a algo do presente em função de um valor maior do futuro, acabam por ter, de facto, uma política, enfim, devastadora de recursos e outras coisas, não é? Alinhadas com a corrupção e por aí fora. Vamos entrar nesse aspecto. Portanto, por um lado, o tal bottom-up, o top-down, o de cima para baixo, é fundamental do meu ponto de vista e tem que existir. Porque o poder transformador de uma perspectiva política, de uma perspectiva ideológica, de uma perspectiva, enfim, filosófica, inclusive, é fundamental. No entanto, não chega. O que é necessário é realmente o tal bottom-up, ou seja, o de baixo para cima. E quando nós fazemos formação, quando nós fazemos conferências destas, quando nós fazemos, enfim, pronto, eu sou profissional da formação e das conferências por aí fora, quando nós fazemos isto, nós não estamos, bem, às vezes eu faço para tops das organizações, mas na maior parte das vezes faço para pessoas, enfim, nos diferentes níveis de gestão intermédia, etc. Nós estamos a contar com o quê? Estamos a contar com a capacidade instituinte do indivíduo. Estamos a contar que, além das grandes políticas, a pessoa também tem cérebro para pensar. Estamos a tentar inquietar. Estamos a tentar, de facto, que as pessoas, quer dizer, que as pessoas sejam capazes de ver algo para além do seu cotidiano. E então consigam evoluir para um nível de percepção da realidade mais amplo e mais vasto. Partilhamos as descobertas da ciência,
partilhamos determinado tipo de ideias, damos exemplos às pessoas de que há uma realidade alternativa e com isto talvez consigamos promover um maior envolvimento das pessoas. E, portanto, teremos então, é isso que aliás se pretende com a sustentabilidade da gestão de recursos humanos. É criar nas pessoas, de facto, essas condições de mentalidade, de mindset, para que realmente elas se tornem cidadãos ou cidadãs, as pessoas, e não apenas, se tornem protagonistas e não apenas espectadores. Peço desculpa se me alonguei muito, mas esta é a minha perspectiva. Eu não sei se posso dizer alguma Pode coisa. dizer, engenheira Cristina. Eu concordo com o professor Mário Seitil. Eu até diria, se isto fosse um desenho, teríamos 2 bonequinhos, o individual, portanto, a pessoa, o cidadão comum e o decisor, e no meio deles uma linha reta com 2 setinhas, uma em cada ponto, ou seja, vem de um lado e vem do outro, e um depende do outro, ou seja, nós funcionamos muito também, pronto, é pelo exemplo, não é? Mas também aquilo que vem, portanto, as decisões que vêm dos decisores não fazem qualquer sentido se não forem implementadas pelo cidadão comum. Não existe, ou seja, eles podem fazer, e nós sabemos que há as diretivas, que há a estratégia disto, daquilo, o plano de não sei quê, o roteiro para a neutralidade carbónica, todas estas coisas, se o cidadão comum, se cada um de nós, em nossa casa, não puser em prática aquilo que é proposto, nada acontece, não é? Portanto, é o somatório das ações individuais que vão ter o resultado esperado, que vão levar a que não se atinja 1,5 graus centígrados de aumento da temperatura ou que se ultrapasse, caso cada um de nós não fizer aquilo que supostamente deveria fazer. Portanto, é muito importante que sejam definidas regras e tudo mais, não é? Porque tem que haver, ou seja, tem que haver uma centralização, de certa forma, em termos de critérios, de medidas, dessas coisas todas. Mas depois nós todos temos que implementar isso. E nós também acabamos por, no fundo, espicaçar um pouco quem está do outro lado. Ou seja, às vezes é o feedback que nós damos, e são as nossas opiniões, daí ser tão importante, e tal como o professor Mário Seitil referiu há bocado, o envolvimento das pessoas e a participação das pessoas. Eu acho que cada vez mais, e se uma sociedade é cada vez mais participada, eu acho que aquilo que é definido em termos políticos torna-se cada vez mais realista. Porque nós sabemos que há uns anos atrás apareceram aqueles sistemas de certificação energética dos edifícios, a qualidade do ar interior e não sei o quê, e eu via os meus colegas queixarem-se imenso a dizer que as diretivas que tinham sido transpostas para a legislação portuguesa não tinham qualquer relação com a realidade em Portugal em termos de edificado e não fazia qualquer sentido. Portanto, é muito importante haver depois o feedback do bottom-up, para que depois essas políticas sejam realistas e, de facto, sejam implementáveis. Mas pronto, é muito importante tanto um lado, tanto um fluxo, como o outro. É fundamental, diria eu. Não sei se alguém quer colocar outra questão. Eu tinha mais uma para lançar aqui ao debate, que tem a ver com a questão da desigualdade. Tem a ver com algo que o Dr. Mário Seitil falou, que é: estaremos nós, humanidade, seres individuais, preparados para abdicar do presente? Não, se nós, ou seja, o Dr. Mário falou e bem, que tem que haver uma abdicação do presente para conseguirmos essa prosperidade sustentável, para conseguirmos não só não esgotar os recursos, como deixar um futuro melhor. Mas a minha questão é, se nós não estamos dispostos a fazê-lo agora no presente e a distribuir melhor os recursos, como é que vamos estar dispostos a fazê-lo para o futuro? Portanto, se não o fazemos agora com os seres que cá habitam, não é? Se não estamos dispostos a abdicar agora, e basta falar, por exemplo, em impostos progressivos, não é? A taxa de imposto do IRS é progressiva,
E as pessoas não gostam muito dessa ideia solidária, quanto mais ganho, mais tenho que pagar. Basta pegarmos neste exemplo, não é? Porque toda a gente, em termos conceptuais, concorda com a ideia do imposto progressivo, mas depois quando a pessoa começa a ganhar um bocadinho mais e começa a perceber que está a deixar cada vez mais nas mãos do Estado, começa-se a rebelar contra isso, porque começa a mexer individualmente nos seus direitos, ou naquilo que seria o contributo para a sua acumulação de riqueza individual. Se nós não conseguimos, nem dentro do nosso próprio país, nem a nível mundial, distribuir a riqueza de modo a diminuir a desigualdade no presente e para quem cá está, como é que vamos estar dispostos a fazê-lo para o futuro? Se eu posso responder, eu diria que, mais uma vez, socorrendo das duas funções da homeostase, professor Damasio, eu diria que, de facto, lá está, as pessoas estão mais centradas no persistir do que preocupadas com o prevalecer. Por exemplo, uma vez eu ouvi um homem do marketing, não é, a dizer uma coisa, uma frase que me pareceu, enfim, chocante na altura, em que ele dizia: o futuro, mas para que ele está preocupado com o futuro? No futuro estamos todos mortos. Bom, e aliás, essa é a mentalidade do persistir. Para que me estar a chatear se mais cedo ou mais tarde eu vou desaparecer? E, portanto, melhor é eu viver a vida o melhor possível. Lá está o princípio do fartar vilanagem. Eu quero gozar a vida o melhor possível e, portanto, vou-me chatear o menos possível, vou-me preocupar o menos possível, vou continuar a funcionar com o cérebro em modo poupança e, portanto, e não vou contrapor nada, porque nós só podemos alterar essa tendência natural de funcionar com o cérebro em modo poupança se houver, de facto, um princípio, se houver um valor, se houver um propósito maior, porque senão nós cedemos aos imperativos da persistência. Agora, se me permite, eu faço aqui um bocadinho apelo à minha relativamente longa experiência. Eu recordo-me, por exemplo, quando andava a fazer formação nos anos 80 para chefias e na área de recursos humanos, era, digamos, habitual dizer-se nessa altura que a gestão de recursos humanos era só para as grandes empresas e para as empresas ricas. Hoje, todas as empresas têm, de uma forma ou de outra, uma preocupação, realmente uma preocupação concreta em relação à gestão das pessoas. Deixou de ser um luxo e passou a ser uma coisa generalizada. E, portanto, professora Raquel, se nós olhamos numa perspectiva diacrónica e não apenas sincrónica a evolução encaminha-se, de facto, para, com altos e baixos, com coisas, enfim, a evolução tem-se encaminhado até agora para uma perspectiva de uma menor imperfeição. O problema é que mesmo do ponto de vista de desigualdades, enfim, provavelmente as desigualdades agora não são talvez maiores do que antes. Em termos de escala, o que acontece é que são mais gritantes, porque há, de facto, a emergência de uma tendência de persistência, de acumulação de riqueza, de acumulação de coisas, mas também nós vemos que, da parte de alguns grandes milionários, eles também já vão gastando algum dinheiro nas questões mais digamos assim, do prevalecer. E por isso é que é, de algum modo, discutível, eu não vou aqui produzir juízo de valor, mas de algum modo discutível, que se gastem rios, enfim, mares de dinheiro em criar, enfim, um turismo espacial para 5 ou 6 pessoas, quando existem milhões e milhões de pessoas que morrem cotidianamente com fome. É esse o grande desafio da nossa sociedade atual. Mas eu acredito que estamos numa sociedade mais consciente. Acredito que, não é só acreditar, existem neste momento muitos exemplos de sociedades que de algum modo têm efetivamente evoluído nessa maior consciência de que realmente a sustentabilidade é nós conseguirmos cuidar das nossas necessidades do presente, mas temos em atenção que aqueles que vêm depois de nós deverão ter um futuro melhor do que nós. Esse princípio de mentalidade é que eu acho que deve prevalecer. Senhora Engenheira. Eu para variar, estou de acordo, completamente de acordo, e eu acho que há aqui um indicador interessante, que é, se nós olharmos para os mais novos, para os nossos filhos, por exemplo, para os miúdos,
que nas escolas já começaram, por exemplo, a minha filha tem 16 anos, e na escola primária eu lembro-me que já lá tinham um oleão, os pais podiam levar os óleos alimentares usados numa garrafa e entregar aos auxiliares, e eles já tinham também aulas, nas aulas iam lá, por exemplo, da Sociedade Ponto Verde, fazer a sensibilização. E eu lembro que uma vez eu e a minha filha ficámos em casa, acho que foi de uma das minhas irmãs, e ela viu a tia colocar um copo de iogurte de plástico no lixo normal. E ela era miudinha e chamou a atenção à tia. Ou seja, os miúdos, de uma maneira geral, que já têm esta educação, a eles já lhes faz muita confusão determinadas práticas que as pessoas da nossa idade, nós provavelmente não, mas muitas pessoas ainda continuam e fazem questão, porque às vezes também é aquele pensamento de não querer se dizer, é marcar uma posição, não querer seguir agora esta corrente, ser mais sustentável, não sei o quê. Há pessoas assim. Mas eu acho que sim, a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Eu acho que tem funcionado, sinceramente, apesar de nós acharmos e estarmos descontentes e de uma maneira geral, pronto, ainda há muito a fazer, mas eu acho que a educação tem tido alguns frutos. Agora, é algo que demora tempo, ou seja, nós vamos imaginar que a educação, a sensibilização é um solo completamente nu e que nós lançamos a esse solo, a essa terra, sementes de sobreiro. Nem é plantinhas, são sementes. O sobreiro é uma árvore que demora muito tempo a crescer. Mas quer dizer, se for bem cuidado, se for regado, até cresce e dá bolota e dá frutos. E, portanto, o trabalho da sensibilização é esse. Para mim, a mensagem é a semente que nós lançamos num solo nu e que, com o tempo, com o cuidado, com a água, no fundo, com o carinho, começa a criar raízes e depois começa a crescer e a dar frutos. Pronto, agora, às vezes é um bocadinho inglório e não conseguimos ver logo os resultados. E depois, eu acho que isto dos mais jovens tem uma coisa boa também, porque são multiplicadores. Ou seja, o trabalho com os adultos é importante. Eu acho que, pelo menos, nós ainda sentimos que temos descurado, tem sido mais difícil trabalhar com os mais velhos. Mas pronto, aí, principalmente os jovens e o pessoal da população da comunidade escolar, acho que pode demorar tempo, mas é compensador, porque no futuro eles já estão a ter uma mentalidade diferente e acho que às vezes até são eles a chamar a atenção aos pais e, portanto, não se deseducam. Aquilo que eles aprendem na escola, acho que levam para casa e levam para as famílias, e é isso que é importante. Eu acho que sim, acho que ficamos com esta perspectiva positiva de que esta transformação de mentalidades é geracional, não é? Que demora gerações a conseguir-se, e esta esperança nas gerações mais novas, que eu partilho sinceramente, porque também vejo nas minhas filhas pequenas, uma de 12 e outra de 8 anos, essa preocupação de intervir, de quando vem alguma coisa errada de um adulto que não está a fazer certo, de chamarem a atenção, e portanto ficamos com esta esperança de que as gerações futuras vão ser capazes de abdicar do presente para distribuir melhor e para deixar mais para o futuro. E, portanto, acho que ficamos aqui com uma ideia bastante positiva. Resta-me, então, voltar a agradecer à senhora engenheira, ao Dr. Mário, as vossas intervenções inspiradoras. É sempre bom estes momentos de partilha e de sensibilização e, portanto, boa continuação a todos. Espero que a audiência volte nos próximos webinars também. Cá estaremos para continuar esta reflexão. Obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigado também. Muito boa tarde.